Nossa meditação hoje se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz assim a palavra: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, todos aqueles que professaram a fé verdadeira em Jesus, devem andar assim como ele andou, procedendo da mesma forma que Jesus procedeu ou que Jesus procederia em determinadas situações. Todo cristão verdadeiro é um imitador de Cristo. Devemos andar e nos comportar seguindo os exemplos de Jesus. Ou seja, nós devemos viver e nos comportar seguindo os exemplos de Jesus em nossa vida diária. É muito interessante porque faz bem eu lembrar das pessoas que têm seus ídolos, né? O ser humano ele é cheio de ídolos. Existem pessoas que admiram tanto os seus ídolos e aí querem comer as mesmas comidas que os seus ídolos comem, querem se vestir da mesma forma que os seus ídolos se vestem, querem cortar o cabelo muitas vezes da mesma forma que os seus ídolos cortam. Tem deles que vão até mais além, fazem plástica para se assemelhar cada vez mais os seus ídolos. E nós, como servos de Deus, nós temos feito o quê? Será que verdadeiramente nós temos usado toda a nossa força, toda a nossa compreensão, o nosso entendimento para cada vez mais nos assemelharmos a Cristo em tudo? É muito interessante. A palavra de Deus nos fala em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muito interessante. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele que tem essa esperança, e assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, versículo 3. Devemos ser humildes e servirmos uns aos outros, assim como ele fez. Nós devemos ser pessoas humildes, assim como Jesus foi humilde, simples. Devemos perdoar assim como ele nos perdoou. A palavra de Deus nos fala em Efésios capítulo 4, versículo 32: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Ou seja, Jesus nos deu exemplo a ser seguido. Jesus Cristo, Deus através de Cristo, na cruz Ele nos perdoou os nossos pecados. E assim como Ele sendo nosso exemplo, devemos viver os exemplos de Cristo ao ponto de perdoarmos uns aos outros. Muito interessante, amados. Que nós possamos refletir sobre isso, que verdadeiramente nós venhamos ser aqueles que são imitadores de Cristo em todos os sentidos, em todas as áreas de nossa vida. Em João capítulo 13, versículo 15, Jesus disse Jesus, porque eu vos dei exemplo para que vos fazeis vós também. Ou seja, Jesus Cristo ele deu exemplo para que nós venhamos a aprender e colocar em prática diariamente. Que nós venhamos, amados, através desta palavra que está aqui em 1 João capítulo 2, versículo 6. Como eu já li, né? Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Ou seja, nós venhamos a viver, a andar assim como Cristo andou. Que nós venhamos a viver nos passos de Jesus, vivendo uma vida de dedicação, vivendo uma vida de pureza moral, de santificação. Que nós devemos viver uma vida de obediência, de temor. Que nós venhamos viver uma vida de amor. Que nós venhamos viver uma vida de perdão, que nós venhamos verdadeiramente imitar e procurar e buscar ser semelhante a Cristo em todas as áreas de nossa vida. Que Deus em Cristo nos fortaleça e nos abençoe através dessa meditação.